Olá, futuro residente, seja muito bem-vindo a mais um episódio do MedTask Pills, a sua revisão semanal sobre temas relevantes para a prática clínica e principalmente para a sua prova de residência. Hoje trouxemos aqui a professora Bia, professora de pediatria, então eu vou realmente viajar, boiar, tentar aprender um pouquinho de pediatria, já faz um bom tempo. Mas vamos falar aqui, gente, uma nota técnica. Então temos uma nota técnica aqui, ó. Fevereiro de 25, coqueluche, pediatria, vacinação. Isso aí tem cara de que vai estar na prova de residência, né? Com certeza. E assim, coqueluche é um tema que sempre esteve muito presente, sempre caiu em prova e tudo mais. Mas epidemiologicamente, no último ano, teve aumento muito importante nos casos. Muito bom. Então acabou se tornando tanto um assunto importante para a prática, porque vocês podem pegar em PS, UBS, quem trabalha, e para a prova também, né? Então, é tão importante ao ponto que teve que se lançar uma nota técnica nova sobre o tema. Então, maravilha. Uma coisa quente aí para vocês na prova. E é isso, gente. Então fiquem até o final, porque como sempre, a gente tem uma questão inédita do Isso. jeitinho que a gente acha que pode estar presente lá na sua prova. Então fica até o final para conferir essa questão. Então, bora lá, já fazer agora meio que um resumão do que essa nota técnica traz pra gente. É uma nota técnica que ela foca principalmente em definição de caso suspeito, para notificação e tudo mais, profilaxia, e não tanto mais para essa parte clínica, mas são coisas que vocês também precisam saber aí para a vida de vocês. Então, começando aí com uma introdução basicona sobre coqueluche, a gente sabe que coqueluche é uma doença causada por uma bactéria, que é a Bordetella pertussis, que é um bacilo gram-negativo, e que você tem um período aí bem definido de transmissão. Geralmente é uma transmissão que vai do 5º dia da exposição à bactéria até 3 semanas após o início da fase paroxística. Então, se vocês lembrarem das aulas de vocês na faculdade, a coqueluche ela vai ter 3 fases, né? Você vai ter aquela fase inicial, fase prodrômica, a fase paroxística, que é o clássico de tosse paroxística, cianose, guincho, e depois você vai ter a fase de recuperação. Então, a transmissão habitualmente é dentro dessa fase aí paroxística mesmo. Uma vez que a criança, a pessoa tem contato com a bactéria, essa bactéria fica incubada aí por volta de 5 a 10 dias. Às vezes essa incubação pode se estender aí até um mês, até que ela comece a ter um quadro clínico. E qual a grande aí parte principal da coqueluche? É uma doença que ela não dá imunidade permanente. Entendi. Então não é uma doença que você pega uma vez na vida, você pode ter vários episódios de coqueluche na vida. E não só a doença não dá imunidade, como a vacina não dá imunidade permanente. Então, a vacina que a gente recebe do DTP, DTPA, ela não vai gerar imunidade permanente. Então, ela garante uma certa proteção, mas você ser vacinado não exclui que você venha a ter coqueluche. Então, E nem diminui a severidade da doença. exatamente. Então, No longo prazo, no curto prazo, sim. A curto prazo, sim. Então, a grande questão desse aumento de casos de coqueluche é exatamente essa questão de não ser uma imunidade permanente. Então, o que a gente tenta fazer é, pelo menos, manter as pessoas em volta daqueles pacientes de alto risco mais protegidos. Então, a gente vai falar um pouquinho mais na frente aí da vacina na gestante. Mas você vacinar a gestante para que aquele recém-nascido seja mais protegido, porque você sabe que é uma população de maior risco caso tenha coqueluche. Perfeito. Então, você tenta meio que fazer essa proteção, mas sabendo que ainda existe o risco de adquirir a doença. Perfeito. Com relação à epidemiologia, como eu falei para vocês, é uma doença que ela é endêmica, então a gente sempre tem casos de coqueluche, sempre vai ter casos de coqueluche. Só que em determinados períodos a gente tem umas pioras dessas endemias. Então, uma doença que fica ali constante e vai tendo picos de piora aí ao longo do período. Nesses últimos 3, 5 anos, a gente teve uma piora dessas hiperepidemias aí que a gente tem da doença. A gente teve aumento de casos, não só em países em desenvolvimento, como também em países desenvolvidos. Então, Estados Unidos, Reino Unido também tiveram aumento de casos de coqueluche. E aqui no Brasil, eu trouxe esse dado aqui para vocês verem, que em 2023 foram 244 casos confirmados e em 2024 foram 6.504 Meu casos Deus. notificados. Então, assim, Uma explosão, né? uma explosão. Mais de Pode ter 10 vezes sido mais. só notificaram mais? Pode ter sido. Aumentaram a suspeição? Pode ter sido, mas é uma coisa que chama atenção Chama pra muita gente. atenção. Chama muita atenção. E assim, vou falar um pouquinho lá dos casos suspeitos e tudo mais, mas comentei um pouco sobre o grupo de risco. Pra gente da pediatria é muito importante esses lactentes jovens, porque realmente é uma população que pode vir a óbito por coqueluche. Então a gente vê criança pequena, faz umas leucocitoses bizarras por conta de coqueluche, piora respiratória, precisa entubar, são pacientes difíceis de ventilar. Então, pacientes pequenos com coqueluche têm muito risco de óbito mesmo. Então,
é uma população que a gente tem que ficar atenta. Com relação à definição de caso suspeito, óbvio que a gente vai ter nossa suspeita clínica, então, uma criança com essas tosses paroxísticas, fazendo episódios de cianose, de apneia, a gente vai suspeitar. Mas em contexto de notificação, contexto epidemiológico, a gente precisa ter uma definição fechada do que é um caso suspeito para a gente poder notificar. Claro. Então, a definição de caso suspeito é dividido aqui entre menores de 6 meses, maiores de 6 meses. E é basicamente uma pessoa que tem tosse há 10 dias ou 14 dias, então uma tosse aí por um período mais prolongado, mas pelo menos um desses seguintes achados. Então, ou tosse paroxística, ou tosse súbita, incontrolável, ou aqueles episódios de várias tosses rápidas, uma atrás da outra, guincho inspiratório, então tosse, 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 faz aquele guincho, vômitos pós-tosse. E o que difere aqui o grupo de crianças menores para as maiores é que menores de 6 meses, se for uma criança que tem tosse por 10 dias e tiver episódio de cianose, ou tosse de 10 dias por episódio de apneia, tosse por 10 dias ou episódio de engasgo, isso também fecha a suspeita para qualquer luxe. Então, em crianças muito pequenas, lactentes muito jovens, você não precisa de tosse paroxística. Tá. Então, o que a gente vê com uma certa frequência são aqueles bebês que estão tossindo muito e fazendo episódios de cianose. Então, é uma coisa que tem que levantar a suspeita de ser qualquer luxe. Tá bom. Que é uma coisa diferente do que a gente vê, por exemplo, em adulto, né? Não é uma apresentação tão típica em população maior. Além desses casos suspeitos, a gente tem que tosse em qualquer período de história. Tendo o paciente contato com o caso confirmado, você também pensa em qualquer luxo porque teve critério epidemiológico, né? Perfeito. Tendo isso aqui, você notifica como caso suspeito. Tratamento. É um tratamento básico, então é macrolídeo que a gente usa. Em criança, a gente usa a azitromicina, principalmente em crianças pequenas, porque a eritromicina aumenta o risco aí de estenose hipertrófica de píloro, então a gente usa mais a azitromicina. Putz, eu já soube isso em algum momento. Em algum momento, Você relembrou falou, aí, puxou de ressoou longe. isso aqui na minha Puxou de cabeça. longe. E caso a criança alérgica não pode usar, a gente usa como segunda opção Bactrim, que é o sulfamethoxazol com trimetoprim, tá? Caso de quimioprofilaxia. Se é uma paciente que tem, uma pessoa que tem indicação de fazer quimioprofilaxia, a quimioprofilaxia vai ser igual ao tratamento. Então, você usa a azitromicina pelo mesmo tempo, é igual ao tratamento. E quem vai ser quimioprofilaxia? Aqueles comunicantes próximos. Então, membros da família, pessoas que moram juntas, pessoas que dormem no mesmo local. Então, pessoas que são institucionalizadas, pessoas que são abrigadas, que têm contato próximo com essa pessoa de qualquer luxo. Ou, por exemplo, a gente, médico, que dá plantão noturno. Você dormiu num conforto com uma pessoa que teve qualquer luxo, você teve uma exposição importante. A gente considera também aqueles contatos de alto risco, aqueles que foram expostos a casos que apresentam elevado risco de adoecimento, então aqueles pacientes que já são imunossupressos, pacientes de grupos de risco. E aqui tem aquele grupo de pacientes também que são mais suscetíveis à transmissão e a ter quadros graves, né? Certo. Com relação à vacina, o que é que a gente tem aí de profilaxia pré-exposição? Então, no calendário básico vacinal da criança, a vacina contra o pertussis entra na DTP, então ela é o P da DTP. E é uma vacina que a gente faz no primeiro ano de vida, junto com a pentavalente, né? 2, 4 e 6 meses. Faz um reforço com a DTP com 15 meses, aqui é 15, não 25, e outra com 4 anos de idade, tá? Isso aqui eu tô falando só para vocês não confundirem de Ministério da Saúde, porque essa nomenclatura de vacina pentavalente, hexavalente do Ministério da Saúde para particular muda. Então, tudo que eu falo aqui é do PNI, porque é o que cai em prova. Perfeito. Então, 2, 4, 6 meses pentavalente, DTP, 15 meses, 4 anos. Além disso, como eu falei, gestantes a partir de 20 semanas de gestação têm que receber a DTPA, que é para fazer aquela proteção contra o recém-nascido. Casos excepcionais que não são essa faixa etária, não é gestante, mas que tem que receber essa vacina. A gente. Então, profissional de saúde tem que receber pelo menos DTPA a cada 10 anos. Então, a cada 10 anos, vai fazer uma dose, porque a gente é uma população de risco. Além disso, caráter excepcional. Isso aqui foi uma coisa recente que ele teve de caráter excepcional para fazer essa vacina. É meio que obrigatório a gente fazer a cada 10 anos, mas principalmente GOs, pessoas que trabalham em casas de parto, trabalham em unidade de terapia intensiva, pediatras, berçário, creche. Como são pessoas que têm muito contato com criança, que é a população de maior risco, a gente precisa fazer a vacinação também. Perfeito. É uma maneira de cercar ali a criança de várias proteções. Então, Exatamente. a mãe, pessoas que trabalham com a saúde, enfim.
Exatamente. Pessoas que têm alto risco de exposição, ou a exposição ao agente, ou exposição às crianças. As crianças, exatamente. O meu uma tentativa é você diminuir o máximo contágio possível. Perfeito. Além disso, a gente teve uma norma técnica de 2024 que eles meio que recomendaram uma vacinação pós-exposição para os pacientes que tiveram contato com casos de coqueluche, mas que ficaram assintomáticos. Isso aqui não é uma norma técnica permanente, ela foi uma norma técnica temporária, ainda está em valor, mas a gente não sabe até quando isso vai se permanecer. E eles falam que se você foi um comunicante de um caso de coqueluche e você está assintomático, você pode receber a vacina para fazer uma proteção a mais, e você receber a vacina não contraindica você fazer a quimioprofilaxia também. Então você faz a vacina e faz sua azitromicina junto, tudo para tentar proteger. Tá. Pessoal, antes da gente continuar, eu quero convidar você para conhecer o curso extensivo R1. Um curso completo com o que há de melhor para a preparação para a residência médica. Além disso, eu quero convidar vocês a conhecer a nossa plataforma MedTask, uma plataforma tecnológica com inteligência artificial, com trilha de questões pré e pós-aula, além, é claro, de aulas direto ao ponto, com os professores que são professores nas principais instituições do nosso país. Além disso, a nossa plataforma conta com flashcards e um dashboard para você acompanhar e identificar aqueles seus pontos fracos e aqueles seus pontos fortes. Então, se você quer ter o que há de melhor na preparação para a residência médica e conquistar aquela tão sonhada vaga de residência médica, escaneie aqui o QR Code e aproveite. Muito bom, Bia. Vamos então agora para a parte que importa, como que isso pode aparecer na prova de residência. Então, bora lá. É um tema que eu acho que a gente deve cair para vocês com uma coisa assim mais teórica, para abordar principalmente esse conceito de vacina e de quimioprofilaxia. Então, o que a gente trouxe aqui de modelo de questão. Nos últimos anos, foram observados aumento no número de casos de coqueluche no Brasil, devido à ciclicidade de característica da doença e eventuais mutações da bactéria. Sobre a coqueluche, assinale a alternativa correta. Então, letra A. Enquanto a vacina de coqueluche não garante a imunização permanente, infecção prévia garante a imunização permanente. Tá errado. Aprendi. Nenhum dos dois garante imunização permanente. Perfeito. Então, não é a letra A. Letra B. A quimioprofilaxia é feita com o mesmo esquema antimicrobiano utilizado para o tratamento. Certo. Sim. Mesma coisa que você faz para tratar, você faz para quimioprofilaxia. Perfeito. Letra C. Tosse paroxística é imprescindível para a definição de caso suspeito. Não é. Não necessariamente. Não necessariamente. É um dos critérios, mas não é o único. Você não precisa ter isso para ser critério. Então, errada também. A vacinação de coqueluche é feita com a pentavalente aos 2, 4 e 6 meses e a DTPA com 15 meses e 4 anos. Errada porque está errada. 15 meses e 4 anos a gente faz a DTP, não é a DTPA, tá? Perfeito. Então, Nossa, essa daí é... É aquela chatinha. Essa aí eu acho que eu teria caído, viu? Lembra que para criança menor que 5 anos a gente faz a D maiúsculo, T maiúsculo, P maiúsculo. Então, a DTP tudo maiúsculo, tá? Perfeito. E letra E, a vacina para coqueluche para gestantes é contraindicada. Não é obrigatório fazer a partir de 20 semanas. Então, nossa resposta aqui mesmo é a letra B, tá bom? Perfeito. Então, essa foi a nossa revisão aí dessa nota técnica de coqueluche. Acho que é um tema importante vocês saberem e que coisas de vacina, vocês sabem que sempre é quente para cair em prova. E é um tema que entra nessa abordagem geral de vacinas. Então, vocês precisam ir para a prova sabendo. Muito bom, Bia. Obrigado pela participação. Nada. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não curtiu esse vídeo, não se inscreveu no canal, agora é a hora. Não deixe também, ficou alguma dúvida? Coloca aqui nos comentários que a gente vai responder. Outro ponto, tem algum tema que vocês querem que a gente faça uma de Task Pills? Manda aqui que a gente faz com o maior prazer. É isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.